Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade, mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com os nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, tranquilo? Sextou. Os reparos aqui não param aqui na GTEC, tá? E a gente vem um atrás do outro, tá? Falar um pouquinho aí de uma placa-mãe, tá? Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, técnico aqui da GTEC da unidade de Barueri, tá? E antes de falar, vamos se inscrever no canal aí, por favor, tá? Ativem o sininho para receber as notificações e comentem no vídeo, beleza? Então vamos embora lá falar um pouco dessa plaquinha aqui. É uma placa-mãe. O pessoal tá acostumado mais que eu mexo. Na verdade eu gravo mais placa de vídeo e videogame, tá? Então acho que no canal da GTEC, eu acho que se eu mexi, acho que em 4 placa-mãe, acho que foi muito, 3 ou 4, tá? É que eu não gravo mesmo, tá? Aí placa-mãe eu corro. Mas tem casos que não tem como, gente, tá? Placa-mãe é mais complicado porque é difícil a gente ter acesso a board view e esquema elétrico, tá? A gente tem que usar nosso conhecimento mesmo, tá? E em alguns casos a gente tem que torcer para ter alguma sucata, tá? Para poder auxiliar a gente no reparo, tá? Hoje eu tô com essa Strix, tá? X570i, tá? Modelo gaming aí. Essa placa chegou pra gente não ligando, tá? Ela não está ligando, na verdade, né? E o cliente relatou o seguinte, eu achei interessante isso. O cliente ele mexe com informática, tá? Mas ele deixou ciente que ele não faz reparo, tá? Ele não mexe com eletrônica, mexe só com informática. É engraçado que ele falou que se a placa fosse de cliente dele, ia pedir para trocar a placa, mas é dele. Ele tem apego emocional à placa, tá? Então mandou pra gente consertar, tá? Então a gente vai dar o máximo para tentar resolver o problema dele. E ele falou que levou em outras assistências, tá? Por que acontece? Agora a gente tem a estimativa, tá, passada para o cliente, tá? O cliente entra em contato com a gente via WhatsApp, ele passa o equipamento, passa o que está acontecendo com o equipamento, se passou por assistência, manda foto para a gente consegue ter uma base de valor para passar para ele. Não que esse seja o valor final, tá? Mas o cliente já tem ideia de quanto que ele vai gastar enviando equipamento para a gente aí, tá? E o cliente ele falou que a placa não passou por assistência, tá? Ele falou que todas as assistências que ele procurou optaram por não mexer nessa placa-mãe, tá? Porque não tem board view, não tem esquema elétrico, pode demorar a ser reparada, tá? Então para eles acabam não compensando, tá? E foi o que o cliente falou, tá? Ele só falou que vai arrumar essa placa porque ele tem bastante apego emocional a essa placa, tá? Ele comprou usado, tá? E importou ela no AliExpress. Então vamos lá, vamos testar essa placa. Tá, eu vou pegar minha fonte aqui, rapidão. Eu ia pegar a fonte, tá? Mas a fonte que eu uso é essa daqui. E ela tá em teste aqui com outro equipamento, tá? Então eu vou deixar ela quietinha aí. Eu vou acabar utilizando uma fonte da nossa bancada, tá? Só vou plugar os cabos aqui. Ó, esse foi um teste bem rápido, tá? Pegar uma fontinha para fazer um teste. Ó, vamos lá. Aqui, ó, eu só pluguei a conexão principal, por assim dizer, tá? Onde a gente tem aqui 12 volts, 3.3, 5. Tá? Vocês veem que a placa acende o LED aqui, tá? E se eu ligar a placa, deixa eu ver se ela vai ligar aqui. Ela não tá ligando, tá? Não tá acionando. Não tá acionando aqui esse fã, tá? Que é o fã do PCH. Mas
o stand-by dela tá funcionando, tá? Detalhe, a placa não vai ligar porque duas coisas. Eu não tô com um processador aqui nessa placa, tá? E essas placas mais novas, se você não coloca o processador, a placa não liga, tá? Por que eu não vou colocar um processador nessa placa? Eu queria mostrar pra vocês aqui que pelo menos o stand-by ela tá acendendo o LED, tá? Eu não vou colocar um processador nessa placa porque tem uma falha na linha de 12 volts, tá? É por isso que a placa não tá funcionando com o cliente, tá? Se eu alimento só essa parte aqui e coloco o processador, a placa vai ligar, tá? Mas se eu coloco a alimentação de 12 volts, por estar em curto, como proteção, a placa não vai ligar, tá? Isso a fonte também ajuda, tá? A fonte também tem que ter essa proteção. Tem fonte que ela não tem essa proteção contra curto, então a fonte ela vai forçar a placa a ligar, e é nesse caso aí que a placa acaba carbonizando, tá? Outra bancada lá. Então vamos lá. Aqui na bancada, eu vou fazer uma medição rápida aqui, tá? O multímetro a gente sabe que esse é meu valor para curto. Se eu medir aqui a linha de 12 volts, aqui é o terra, beleza. Mas se eu medir os 12 volts, também eu tenho um curto aqui, tá? Então é óbvio que a placa não vai ligar. E eu não vou, eu sabendo que tem um curto na linha de 12 volts, eu não vou arriscar colocar um processador aqui, tá? Para poder fazer esse teste, porque pode acabar queimando o processador, tá? Há chances aí do processador do cliente também ter queimado, tá? A gente depende muito do quão grave foi o curto dessa placa, tá? Eu não desmontei ela, tá? Ela tá com os dissipadores, certo? Mas aqui embaixo a gente tem o VRM, né, que é o circuito responsável por alimentar o processador, tá? E o que acontece? A gente tem um circuito aqui que é chamado de abaixador de tensão, tá? É um conversor DC-DC que chama, onde entram 12 volts e saem 1 volt, 1 volt e meio, 900 milivolts, depende muito do processador que é utilizado. Se essa região entra em curto, e às vezes, tá? Tem caso que tem que entrar 12 volts e sair 1 volt. Tem caso que ele manda 12 volts direto pro processador, tá? Isso é perigoso, porque é uma pancada muito grande que o componente leva. E aí acaba causando a queima dele. Então é por isso que a gente... uma que a gente sempre pede pro cliente enviar o processador junto, e outra que a gente evita usar processador nosso em placa de cliente sem antes saber as condições da placa, tá? Para evitar aí uma perda de um periférico que hoje em dia não está lá tão barato, beleza? Então a gente já sabe que a linha de 12 volts está em curto. Agora eu vou fazer a desmontagem da placa, tá? Eu vou só tirar a parte de dissipação do VRM e bora para análise aí pra gente ver se a gente encontra o causador desse problema, tá? Não vou mostrar a desmontagem, é bem simples, é coisa de tirar alguns parafusos aqui, tá? Então a gente já volta com essa parte removida e vamos analisar para ver se a gente encontra aí o BO. Bom, gente, ó, removi aqui o dissipador, tá? Como eu falei, bem simples a desmontagem. Então aqui eu já tenho acesso ao VRM, tá? A gente tem uma CPU aí que trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fases, tá? Cada bobina aqui é uma fase de alimentação do processador, né, da CPU. Como eu mostrei para vocês, a linha de 12 volts está em curto, tá? A linha de 12 volts que é responsável por alimentar esse setor aqui. Então a gente tem uma falha nesse setor. O que eu vou fazer? Injetar tensão para ver se o componente com defeito vai aquecer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse setor, tá? Como eu falo nos outros vídeos, a gente sempre começa injetando uma tensão baixa, tá? Só porque a linha de 12 volts não significa que a gente pode chegar injetando 12 volts, tá? Porque tem risco de carbonização. Então aqui minha fonte assimétrica está configurada em 2 volts, tá? Creio que seja o suficiente aí para mostrar alguma coisa, tá? Agora eu vou fazer o teste aqui, ó.
Ó, para quanto foi a tensão? Para 1.1 volt e o consumo de corrente foi para quase 5 amperes, que é o máximo que essa minha fonte assimétrica suporta, tá? Então, provavelmente tem alguém aquecendo aqui, tá? Como que eu vou saber? Câmera térmica. Vou abrir ela aqui. Ó, tô com a câmera térmica aberta aqui, certo? Vou injetar tensão novamente. Ó, percebam que a gente tem uma leve aquecida nessa região aqui, ó. Vou aproximar a câmera, fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar legal com ela. Bem aqui. Acho que vai mostrar melhor. Está pegando bem aí. Vou injetar tensão novamente. Ó, a gente tem um pequeno aquecimento aqui em cima, ó. Se eu tirar, ele some. Bem nessa região aqui, ó. Vou mostrar novamente. Ó. Se eu tiro, ele some. Tá? Então assim, é muito provável que se eu tentasse utilizar o álcool isopropílico para ver se ele iria evaporar, ia ser muito difícil evaporar, tá? Porque a gente não tem um componente aqui que está fritando, tá? A ponto de evaporar um álcool. Então é por isso que é bom nesses casos a gente ter a câmera térmica, porque ela vai enxergar, né? Enxergar além do que a gente enxerga, tá? Isso ajuda bastante no diagnóstico, tá? Isso faz com que a gente não mexa em componente errado, tá? Correndo o risco aí de piorar o defeito, tá? Então, de acordo com a câmera térmica, a gente tem aqui uma falha nesse setor, tá? Essa câmera térmica ela não é tão precisa, certo? Ela mostra o setor que está aquecendo, mas às vezes ela pode não ser tão precisa referente ao componente, tá? Mas ela ajuda muito. É lógico que no mercado existem várias câmeras térmicas, câmeras caríssimas, tá? Essa aqui é uma das mais simples, por assim dizer, só que, salva a gente demais, tá? Pelo que ela indica, a gente tem uma falha nesse cara aqui, nesse DR-MOS aqui, tá? Como que a gente tem certeza que é ele o problema? Geralmente o DR-MOS ele estufa quando ele está com problema. A DR-MOS é utilizada em videogame, é utilizada em placa de vídeo, é utilizada em placa-mãe, tá? Geralmente ele estufa. No que ele estufa, o estanho que se localiza na parte de baixo dele acaba sendo jogado para os arredores do componente, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou montar um microscópio aqui, tá? E aí eu volto mostrando para vocês a diferença do DR-MOS danificado e o DR-MOS assim, não vou falar em bom funcionamento, tá? Porque às vezes ele pode estar com problema também e não tá na cara que é esse o BO, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a diferença de um DR-MOS normal, né, e um DR-MOS danificado, beleza? Então vamos montar o microscópio aqui, não vou mostrar, e a gente volta com ele montado pra gente ver aí como é que tá a situação desse componente. Bom, gente, já montei o microscópio aqui, tá? Vou mostrar pra vocês a diferença aí do componente. Aqui, ó, a gente tem um DR-MOS, tá? Esse DR-MOS aqui, ele tá normal, por assim dizer, tá? Vocês podem ver, ele tá bem soldado aqui, tudo certinho, certo? E aí eu vou mostrar agora o DR-MOS que a câmera térmica acusou defeito, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, a diferença de solda, tá? Essa placa não sofreu nenhuma intervenção de nenhuma assistência, tá? Mas dá para reparar que a solda, o estanho, né? Ele estufa, né? O componente estufa por dentro e joga o estanho para os arredores do componente, tá? Então olha a diferença aí novamente. Aqui a gente tem a solda de fábrica, né? E aqui o estanho que estufou e foi jogado para fora, tá? Então muito provável que esse cara aqui seja o problema, tá? Muito provável que ele esteja causando aí a falha na linha de 12 volts, certo? E aí que eu falei, esse carinha aqui, ele
entrou no lugar, né, de MOSFET de alta, MOSFET de baixa, driver, tá? Tudo isso ele uniu todos esses componentes nesse carinha aqui. Então entra 12 volts dele e ele é responsável por converter esses 12 volts para 1 volt. Se ele entra em curto, pode acontecer de entrar 12 volts e sair 12 volts. É nesse caso que a CPU acaba indo para o espaço, tá? Então agora, como eu vou ter certeza que o BO é ele? Tá, a gente viu aqui, viu que a solda, né, estufou tudo, só removendo. Tá, então eu vou remover o componente, tá? Não vou mostrar também a remoção dele porque é bem chata, é um componente que você precisa de um calor muito alto para você fazer a remoção dele. Por quê? O outro problema que geralmente a gente tem com DRMOS, tá? Às vezes ele, além de entrar em curto, ele carboniza, tá? A parte de baixo dele. A gente olhando aqui, a gente não vê nenhuma carbonização, mas às vezes ele carboniza a parte de baixo e ele une o componente, né? A parte de baixo do componente une com a placa, né? Então, se você não jogar o calor ideal para você fazer a remoção desse componente, no que você puxar ele, vai sair um pedaço da placa junto, tá? E isso é a pior situação, por assim dizer. Por quê? Você vai ter que eliminar uma fase, tá? Há casos que o equipamento consegue trabalhar bem com uma fase a menos, há casos que não, certo? Então aqui a gente tem que remover ele com o maior cuidado possível, tá? Para não acontecer isso daí, né? Então danificar os pads onde ele vai soldado, beleza? Então vou fazer a remoção dele aí, já volto com ele fora da placa e vamos ver se esse curto vai sumir, beleza? Bom, gente, eu fiz a remoção aqui do componente, tá? Aqui é o DRMOS aí, certo? Fiz a remoção dele sem danificar a placa, tá? Ele não tinha carbonizado, que ajuda bastante aí no reparo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Saiu bem de boa, não danificou nenhuma trilha nem nada. Agora a gente verifica se o curto foi sanado, tá? Vou medir novamente aí. Então, escala de continuidade, tá? O valor do curto. Então vamos lá. Aqui a gente tem o terra, ou seja, tem que apitar. E aqui que estava apitando, né? Não tem que apitar. Ó. Isso indica o quê? Eu não tenho mais curto na linha de 12 volts e aparentemente o responsável por isso era esse DRMOS aqui, tá? Eu tô com o datasheet dele aberto aqui no meu notebook, tá? Eu queria ver se eu encontrar algum equivalente. Só que esse componente ele também é usado nas placas de vídeo R9 380, tá? É o mesmo componente. A gente vê aqui no microscópio, tá? A gente tem, que o microscópio não vai pegar o nome do componente, mas esse componente aqui, ó, esse DRMOS aqui é o mesmo, tá? Ele utiliza aí, que é o IOR 3550. Então o mesmo componente que é usado aqui na placa-mãe do cliente é usado nesse modelo de placa de vídeo, tá? Então agora eu vou fazer a substituição para a gente conseguir fazer o primeiro teste na placa para ver se ela vai voltar a funcionar normalmente, beleza? Então a gente já volta já com o componente soldado e bora pro teste. Já realizei a troca do componente, tá? Estou com ele aqui já soldado. Eu tirei o microscópio aqui, tá? Mas dá pra ver aqui que ele foi trocado. O defeituoso tá aqui, ó. Certo? Vou fazer um teste aqui. Só que a placa não dará vídeo, porque o processador que a gente tem aqui não é compatível com essa placa, tá?
Então, se eu vou fazer o teste para ver se a placa vai ligar. Porque, como eu falei anteriormente, a placa sem o processador ela não liga, tá? Ela vai acender o LED de standby e tal, mas não vai ligar. O que a gente tem aqui é um Athlon 200GE. E o processador mais básico que essa placa aceita é o Ryzen 3 2200G. Então eu vou até pedir pro cliente para ver se ele manda o dele, tá? Ou vou ver com o Renato se ele não manda lá de Goiânia para eu conseguir testar, tá? E é até bom se o cliente enviar pra gente, porque, como eu falei, há risco desse defeito ter passado alguma coisa pro processador. Então só vou saber a hora que eu testar com o processador do cliente, tá? Mas vamos testar aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou montar ela aqui. Vou colocar nosso processador, nossa memória, tá? E vou ter que ir para outra bancada, porque a outra fonte está usando. Vou aqui para outra bancada, tá? Mas acabei pegando a fonte da bancada e colocando aqui. Fica mais fácil de mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou só startar aqui, ó. Como vocês viram anteriormente, acendeu o LED do standby, tá? E no caso lá não acionou porque eu estava sem processador, e é lógico que estava com curto na linha de 12 volts, não ia arriscar colocar um processador aqui, tá? Com risco de queimar ele. Agora eu vou acionar a placa, tá? Deixa eu ver os fãs, o cabo não pegar aqui no fã do PCH, tá? Eu vou acionar a placa aqui, cadê? Painel frontal. Ó, a placa ligou. O fã tá rodando. Só que o que acontece? Aqui a gente tem um LED de debug, né? Vou desligar aqui rapidão, vou explicar pra vocês. Aqui a gente tem um LED de debug, tá? É como se fosse sequência de start da placa-mãe. As placas mais novas estão vindo com isso daí, é muito bom. Porque se tem alguma falha, a gente consegue detectar onde está a falha. Então a sequência de start aqui a gente tem 4 LEDs, tá? Onde a gente tem o LED de memória, processador, placa de vídeo e o LED boot. Tá? Que é uma sequência. Ele vai verificar todas essas etapas. Se a placa estiver apta a dar vídeo, vai para o LED boot e a placa funciona. Aqui no caso, o LED vai ficar travado em CPU. Por quê? Porque a gente tem um processador que não é compatível com essa placa, tá? Então vocês vão ver que vou ligar novamente aqui para mostrar. No que eu acionar a placa aqui, ó, liguei a placa, acendeu o LED de RAM e travou em CPU, tá? Indicando que a gente tem uma falha na linha do CPU. Óbvio que é por causa do processador. Essa placa aqui também ela tem o LED que mostra os códigos, né? A gente tem aqui esse LED, ele vem bastante nas crosshair, tá? O que acontece? Esse erro também, esse código também indica um erro. Se a gente for no site do fabricante, vai ter lá a tabela de erros, né? Que a gente vai se orientar através do que aparecer aqui no display, tá? Geralmente placa ou tem esse display ou tem o LED de debug. No caso dessa placa ele tem os dois, certo? Mas beleza, a placa tá ligando, tá? Como que eu vou saber que o serviço foi bem executado? Uma, que o curto sumiu, tá? Óbvio, a placa não tá ligando. E outro jeito, a gente também pode verificar aqui se eu tenho alimentação no processador, tá? Por mais que ele não esteja sendo reconhecido, porque ele não é compatível com a placa, a gente tem que ter alimentação no VRM do processador, tá? Então vamos lá, vou startar a placa novamente. Vou medir aqui, ó. E eu tenho lá no multímetro 1.15 volts, tá? Indicando que eu tenho alimentação. Vou medir aqui na bobina do VRM que eu troquei o componente, tá? O DRMOS. Eu tenho 1.15. Então o processador está sendo alimentado, tá? A placa não vai dar vídeo aí, porque o nosso processador não é compatível, beleza? Mas o defeito foi solucionado aparentemente. Só precisa agora de um processador para poder testar a placa e gravar o vídeo para o cliente aí, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui.
tá? Não contava que o nosso processador não era compatível com essa placa, mas acontece. Não tem como a gente ter vários processadores disponíveis para teste, tá? Afinal, é caro o processador, tá? Então é um investimento bem alto e tem o risco de queimar também, tá? Acontece. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bem tranquilo, bem direto ao ponto aí, tá? E mais um defeito supostamente solucionado, beleza? Então, pessoal, se inscrevam no canal aí, tá? Ativem o sininho para receber as notificações. Comentem no vídeo, tá? Sigam a GTEC nas redes sociais, no Insta, no Face. Querem ver equipamento? Tem o 0800, tem o site, tá? Fala com o robô do Getúlio. Tem também estimativo, tá? Então você já vai enviar o equipamento aí tendo uma ideia mais ou menos de quanto você vai gastar, beleza? Lá também tem a fila, no site tem a fila, então vê lá a unidade que tiver com a fila mais tranquila, manda pra unidade aí que for mais próxima de você, preferência manda pra gente Barueri aqui, certo? E é isso aí, vamos encostar essa placa, esperar chegar o processador pra finalizar, se Deus quiser aí, mais uma pra conta, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aí, fui! Bom, gente, só pra mostrar pra vocês aqui, tá? O cliente, ele é de São Paulo mesmo, tá? A gente conversou com ele. Ele mandou o processador pra gente, um Ryzen 5 5600X, e tá a placa funcionando aí, tá? A placa subiu certinho, a gente pode ver o modelo do processador aqui, tá? A gente tá usando uma memória nossa de 4 GB, uma placa de vídeo nossa também, que é uma GTX 650. O sistema também é nosso, fonte, só o processador que é do cliente, beleza? Então, só pra mostrar pra vocês aí que o reparo foi bem sucedido, tá? Agora sim a gente tem certeza, mas vamos pra conta aí. E é isso aí. Valeu, agora eu fui de verdade.